Vamos falar mais sobre isso. Vamos chamar o Paulo Renato Soares, que está ao vivo com o secretário da Polícia Civil, o delegado Alan Tornovski. Paulo Renato, boa tarde. Boa tarde também ao secretário Tornovski. Boa tarde. Oi, Silvana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, secretário. Secretário, gostaria de agradecer primeiramente a entrevista e cumprimentá-lo como forma de levar o nosso sentimento e nosso respeito ao policial morto. Muito obrigado. Secretário, a gente teve denúncias de entidades de direitos humanos como Anistia Internacional, OAB e até a ONU denunciando abuso na operação policial no Jacarezinho. Uma família descreveu uma execução dentro do quarto de uma menina de 9 anos. Eu lhe pergunto, houve abuso policial na operação do Jacarezinho? Houve execução? A reação da polícia, ela depende da ação do criminoso. Traficantes do Jacarezinho atiravam para matar policiais. No início da operação, atrás de uma seteira com tiro de fuzil, balearam um policial na cabeça. Nós conseguimos penetrar dentro do Jacarezinho, auxiliados pelas imagens tanto da televisão quanto dos nossos equipamentos aéreos. Isso levou ao encontro desses traficantes e ali o confronto se intensificou. Você vê que você tem 2 pontos, exatamente aqueles onde o confronto se intensifica com o tráfico. Então, quem determina o desfecho da operação é o traficante. Mas houve, por exemplo, um suspeito que foi ferido e ficou na casa de alguém e ele foi executado? O senhor soube de execuções, suspeitas de execuções? Quando a polícia entra dentro de um ambiente confinado, de uma casa, e foram várias casas, segundo a noticiado, você tem 2 opções, o traficante tem. Ou ele se agarra à família, faz refém, como faz em ônibus, como faz quando ele é descoberto, ou ele se esconde para ir para o confronto. As marcas que eu vi na televisão são de confrontos. Não temos uma família refém. Não temos ninguém negociando, pedindo negociação. Então, a princípio, eu não tenho nada de concreto que me leve a essas execuções. Porém, o Ministério Público, desde o início, está com a Polícia Civil, acompanhou os exames nos corpos, foi criada uma força-tarefa pelo Procurador-Geral. Então, a transparência vai ser absoluta. O que a gente não pode é concluir antes de investigar. Então, mas o senhor disse, inclusive no dia da entrevista coletiva, foi dito no dia da entrevista coletiva que não houve execução. Eu lhe pergunto, há relatos de moradores, de entidades de direitos humanos, dizendo que houve execução. Esses moradores, essas entidades, estão mentindo? E como garantir que essa investigação vai ser isenta se o senhor já está dizendo, no dia disse, que não houve execução? Acabei de dizer que é a investigação que vai levar a dizer ou não se houve execução. A investigação também vai levar a dizer se houve eventual massacre e chacina, como foi dito. Quer dizer, julgaram antes da investigação. Com relação às testemunhas, com relação às testemunhas... Só quero dizer que no dia da entrevista coletiva foi dito que não houve execução. Então, a gente está aqui relatando o que foi dito na entrevista coletiva. Mas não por mim. Com relação a testemunhas, teve uma testemunha que disse que seu filho foi morto a facadas. O exame no corpo não deu as facadas. A outra disse que saiu para comprar pão, que era trabalhador. E depois a gente viu o quê? Que eram traficantes fortemente armados, inclusive com prova contra todos eles. Então, o que eu peço é que esperem a investigação. Só após as investigações, que são feitas com transparência, acompanhadas pelo MP, por qualquer órgão internacional, a gente conclua. Como foi, por exemplo, no caso Jairinho. A gente investigou para depois concluir. Essa é a linha. A Silvana, lá no estúdio, tem uma pergunta para o senhor. Oi, doutor Tornovski. Primeiramente, obrigada aí por dar essa entrevista ao vivo aqui com a gente no RJ1. O Ministério Público anunciou agora há pouco, o senhor mesmo disse, né? O senhor comentou aí na entrevista com o Paulo Renato, a criação de uma força-tarefa justamente para acompanhar as investigações da Polícia Civil, que não deixa de ser aí um controle externo das atividades da Polícia Civil. O senhor vê isso como um apoio ou como uma desconfiança? Um apoio e uma necessidade. Nós precisamos de controle externo do Ministério Público para que com as conclusões que se chegarem sejam de confiança da população. Nós temos o apoio hoje de mais de 90% da população da nossa ação. A gente hoje é uma luta do Estado contra uma facção criminosa. Eu estava falando com o Paulo
que uma semana antes, a facção criminosa na cadeia, os líderes, falaram que não aceitariam mais ações nos seus territórios porque a gente não combatia a milícia ou, primeiro, um abuso, mandar recado. Segundo, no início da gestão, nós neutralizamos 17 milicianos em ação. Hoje, prendemos 7 sem nenhum tiro. Ou seja, o resultado, a reação da polícia vai sempre de acordo com a ação do criminoso. Secretário, esses confrontos deixam a população ali vulnerável. Toda vez que acontece esse confronto, ela é subjugada pelo tráfico e também a polícia faz o trabalho dela e deixa aquela população ali sob risco. A gente tem aqui algumas perguntas que foram feitas pelo Antônio Carlos Costa, da ONG Rio da Paz, que tem sede lá no Jacarezinho, inclusive. Ele pergunta, em que política de segurança a operação estava inserida? E depois da operação, dessas operações, tanto a comunidade Jacarezinho como tantas outras comunidades, elas ficam mais seguras depois desse tipo de operação? Em primeiro lugar, esses 27 traficantes neutralizados se enfrentam a polícia dessa forma, vários deles são roubadores, ladrões, assaltantes. Imagina contra uma família defesa. Da mesma forma que invadiram a casa da moradora, eles invadem uma casa na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste. Então, eu garanto que o Rio está muito mais seguro sem esses 27 criminosos neutralizados. Com relação à questão do tráfico... Da política de segurança. Da política de segurança, as ações fazem com que esses agentes criminosos, eles não sirvam de exemplo para as crianças. Em primeiro lugar, tem líder há 14 anos solto dentro da comunidade. Qual é o exemplo da criança? O criminoso ou o professor e seu pai que sai para um trabalhador? Essa política se faz só com a polícia? Não. E aí, a gente precisa, sim, que no início, quando essa criança vai entrar para o tráfico, que não é o filho do líder, esse está estudando fora, esse ele não quer no tráfico. Aí, essa hora do direitos humanos nos apoiar e não permitir que essa criança entre no tráfico. E não quando ele vira um adulto e nos enfrenta, aí falam que a polícia não pode agir. Então, o time, o momento dos direitos humanos é ali na frente. E aí entra uma política, sim, que tem que entrar com o Estado, com tudo, mas nesse momento, não cobrar da polícia que não trabalhe os efeitos. Nós estamos lá, nós somos os primeiros a entrar, nós acreditamos... na política de segurança até de uma ocupação, mas sempre com a polícia na frente. Não há como conviver o cidadão, o morador da comunidade e o traficante e a polícia. Ou é traficante ou é polícia, porque senão eles têm medo e não vão falar com a gente. Vou passar para o estúdio que a Silvana tem mais uma pergunta. Silvana. Isso, doutor Turnovski, por que não foram feitas perícias em todos os corpos? Todos os corpos foram periciados, todos os locais foram periciados. Inclusive, o terreno estava tão estável, eles estavam tão agressivos, que uma perita nossa, quando estava fazendo um dos locais, foi agredida a tiros e, se não é a Core, fazendo a segurança dela, ela teria sido morta. Então, em nenhum momento, aquele terreno esteve estável. E tudo isso, eu peço, para que aguardem as investigações. O policial vai dar a versão dele, a testemunha vai dar a versão dele, tem o primeiro laudo, vai ter o segundo e vai ter o Ministério Público. Vamos aguardar que a gente vai ver o final disso aí. É muito importante a presença do Ministério Público para que, seja lá qual for o final, a sociedade possa conhecer a verdade. Só uma pergunta em relação a essa questão da perícia. O senhor disse que foi feita em todos os corpos, mas o fato, os próprios moradores relataram que vários corpos foram arrastados pela comunidade. Isso não prejudica o trabalho da perícia? Não afeta diretamente o trabalho da perícia? Dentro de uma comunidade sob tiro, o policial tem que preservar a vida dele em primeiro lugar. Um local, vamos imaginar, alguém atropelou, fez uma grande frenagem e atropelou alguém na rua, fugiu com o carro. Por acaso eu não posso fazer a perícia sem o carro? Eu vou ver se o pneu ficou marcado, qual o tamanho do pneu, e eu consigo fazer perícia. A mesma coisa dentro de uma comunidade. Numa casa, você tem a troca de tiros, você tem a parede, você tem onde foi encontrado o corpo, e lá ele vai dizer, olha, que quando entrou na casa, ele alvejou, e aí tem que ter a marca na parede, alvejou e dentro do quarto, o sangue tem que estar no quarto. Então, isso tudo faz parte da investigação. É uma precipitação minha a concluir. E é isso que eu estou pedindo para aguardarem. Ok, doutor Alain. Mais uma pergunta. Na coletiva Silvana? de imprensa dada... Está me ouvindo, Paulo Renato?
na coletiva de imprensa dada logo depois, né, da operação, os delegados criticaram, inclusive, a decisão do Supremo de restringir as operações. A polícia não avançou o sinal deliberadamente? Passou por cima da decisão da Suprema Corte? Vamos lá. No início da decisão, havia muita dúvida de como aplicá-la. Hoje, a gente chegou a um protocolo de atuação, comunicar ao Ministério Público, acompanhar a investigação. Então, a polícia hoje trabalhou totalmente dentro da legalidade imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Não é excepcional traficantes numa laje entrando dentro da casa de moradores. Não é excepcional um tiro na cabeça de um policial na entrada. Não é excepcional granadas mostradas para todo o Brasil explodindo no Jacarezinho. O que vai ser excepcional, então? Secretário, o senhor lida com a questão das favelas há muito tempo, participou da ocupação do Alemão, o senhor tem algumas críticas ao PP. O que o senhor hoje sugere, qual é o seu projeto para devolver esses territórios às pessoas que são dominadas pelo tráfico e também enfrentam esse tipo de confronto todo dia? Em primeiro lugar, nunca avisar a operação. Pergunta ao interior, à Baixada, a Niterói, se eles ficaram satisfeitos com a migração dos traficantes quando se avisava uma operação. Mas é a ocupação do território. A ocupação do território, eu sou a favor. Desde que feita com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, não pode ter traficante e entre os serviços. Isso está sendo estudado e isso pode voltar, mas é uma decisão do governador. Por enquanto, até chegar esse projeto, o que eles querem é que eu não volte no território deles. Essa confusão, essa discussão, eles são articulados, eles são politizados, eles têm dinheiro do tráfico de drogas e de assaltos. E essa confusão, essa articulação é para que eu não volte amanhã a combater dentro dos seus territórios. Eu espero e eu também quero que eu vá combater uma única vez e o Estado retome. Mas isso é um processo que depende de uma política que está sendo estudada. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Sucesso na investigação. Silvana. Obrigada, Paulo Renato. Obrigada também ao chefe de Polícia Civil, delegado Alan Tornovski. Agora, 12h54.